Isso. Tem 2 brasileiros, 2009 e 2019. Tem uma Recopa Sul-Americana, 2 Copas do Brasil, uma em cima do Vasco, 2006, se eu não me engano. A outra em 2013, com o Brocador arrebentando. Uma Copa dos Campeões, uma Supercopa do Brasil e 9 estaduais. Se você quiser descontar estaduais, a estadual não vale nada. Tudo bem, pode tirar, mas tá aí na tela, tá? O Internacional tem 2 Libertadores neste século. Repito, neste século comparativo. Tem um Mundial, e um senhor Mundial, porque é em cima do Barcelona, né? 2 Recopas Sul-Americanas, aí tem uma Sul-Americana, uma Copa Suruga e tem 12 estaduais, tá? Aí a gente não computou vice-campeonatos, porque teria mais ali para Flamengo, para Internacional. O Inter, por exemplo, é vice da Copa do Brasil. O que significa chegar numa decisão também, né? Você chegou na decisão, ou você é primeiro ou você é segundo. Mas a gente colocou só títulos. Então, assim, o Inter tem 19 títulos nesse século. O Flamengo tem 17 títulos. E aí, hein? Quem é mais campeão? Quem está acostumado mais com decisões aí, hein, ô Facincani? É o Flamengo ou é o Internacional? Não, desculpa, mas pelo século, o Internacional dá um banho em termos de títulos. Você tem 2 Libertadores, um Campeonato Mundial, 2 Recopas, uma Sul-Americana. Ganha a chancela de campeão de tudo justamente nesse século. Sem contar as Copas do Brasil que foram no século passado, os brasileiros, ou seja, o Inter, ele se torna justamente o clube internacional, como faz jus ao nome. Em relação ao Flamengo, que também tem um currículo lindo, mas você tem 2 Libertadores mais um Mundial, que hoje é praticamente impossível de você conquistar. E como você citou, não é que ele ganhou um Mundial achado. Ele ganhou do Barcelona, minha gente. Barcelona do Ronaldinho, que pra mim, talvez seja o segundo, terceiro melhor Barcelona da história. Barcelona que era um negócio surreal, que tinha o melhor jogador do planeta. E pra muita gente, um jogador até que rivaliza em termos de importância no Barcelona com o Messi. Tá? Que plantou o que o Messi fez dali pra frente. Diga-se de passagem, o Barcelona não começou com o Guardiola. O Barcelona, esse novo modelo, começou com o Rijkaard. O time que foi vencido pelo Internacional. Então, diante desse século, eu acho que o torcedor do Inter tem que se orgulhar demais. Demais. O currículo deles é maravilhoso. Dá um banho em muita gente. Ele rivaliza com o Corinthians e com o São Paulo, em termos de currículo. Porque você chegar a ganhar Libertadores, ou no caso 2 como foi o Inter, tirando aquela história do Mazembe, que foi uma coisa feia, né? Assim como que foi o comparativo do Palmeiras, mas você venceu 2 Libertadores. Você ganhou 2 Recopas. Você ganhou uma Sul-Americana. Você ganhou um título mundial. Pera aí, gente. Tá louco. O currículo do Inter é lindo. Lindo, lindo, lindo. Do século pra cá, eu acho que é um dos mais invejáveis do planeta. Em termos, pelo menos, de se a gente for colocar de América do Sul, do que um time pode chegar a conquistar, professor. Nossa Senhora, o Internacional ganhou tudo. É o verdadeiro campeão de tudo. Sem dúvida. Agora, a favor do Flamengo, a gente tem um argumento. O século já tem 20 anos. E dos anos recentes, o Flamengo tem conquistado coisas importantes. O buraco do Internacional, se você olhar a tela, você vai ver, são mesmo os títulos nacionais, né? A diferença é que o Flamengo tem ali títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil, que nesse século o Inter não tem. No outro tem muito, mas nesse século o Inter ainda não tem. Então é um raio-x mesmo do que esses 2 clubes precisam agora, né? O Inter tem um caso especial com o Campeonato Brasileiro, como tem o Atlético Mineiro, que durante boa parte dessa temporada alimentou na torcida a esperança. Poxa, seria um título depois de 50 anos no caso do Galo, do Inter 41 para 42. Então tem esse diferencial. Agora, na comparação, você está fazendo uma comparação do século, sem dúvida, o Inter alcançou mais títulos e mais importantes que os do Flamengo. Isso não tem dúvida. Eu só faço a ressalva de que nos tempos recentes, e aí isso dá uma certa substância à declaração do Brás, nos tempos mais recentes, o Flamengo, e bem recente mesmo, bota recente nisso, né? Você está falando dos títulos que o Flamengo conquistou na temporada anterior. Sim. Somando aí com uma Copa do Brasil, que veio uma Copa do Brasil extemporânea, não era nem se contava com aquela Copa do Brasil. Era o começo desse trabalho. Você faz esse comparativo há 3 anos, o Inter dava um baile no Flamengo. Só que agora a situação é diferente. Olha, eu tô um pouco preocupado aqui. Eu vou acionar o Sormani, mas antes, por favor, enche a tela com o Zinho, porque eu fico só observando o Zinho
E às vezes alguns assuntos a gente fica quieto ali, ele fica olhando, ele faz uma cara de poucos amigos, coisa amistosa, sabe? Agora ele tá rindo, eu mexi com ele, mas ele tá ali quieto, só olhando. Eu não sei não o que vai vir daí. Jazinho, ó, já, a gente vai saber qual é a opinião do Zinho. Parece que ele não tá concordando com alguma coisa ali. Bom, enfim. Sormani, vamos lá. Quem é mais nesse século, hein? É o Inter ou é o Flamengo? O Flamengo tem brasileiros que o Inter não tem. Em compensação, o Inter tem uma Libertadores a mais, tem um Mundial, que o Flamengo bateu na trave. E aí, hein, Sormani? Não, se a gente for levar em consideração esse século, a vantagem do Internacional existe, claro. Pô, você tem um Mundial, pô. Você tem 2 Libertadores. O Flamengo não tem Mundial, nesse século, né? Porque quem não tem Mundial é o Palmeiras, né? Então, o Flamengo não tem Mundial nesse século e não tem... e tem uma Libertadores só contra 2 no Internacional. Quer dizer, se a gente for levar em conta a história recente, não é verdade. O que o Braz falou não é verdade. Não é verdade. Agora, se você for levar em consideração a história, a totalidade da história, se o Internacional tem um Mundial, o Flamengo também tem. Se o Inter tem 2 Libertadores, o Flamengo também tem. Se o Internacional tem uma Sul-Americana, o Flamengo também tem. Se o Internacional tem a Sul-Americana, na verdade, tem a Mercosul, exatamente, que era equivalente à Sul-Americana, que eu anotei aqui agora. Ele tem uma taça Nicolas Deos, que teve só 3 edições, o Flamengo, mas era um torneio oficial com os times da América do Sul. O Flamengo ganhou também, entendeu? Tem a Mercosul, tem uma Recopa Sul-Americana, tem 3 Copas do Brasil contra uma do Internacional, tem 6 brasileiros, sem contar a Taça União, mas a Copa União, mas eu conto, então são 7, contra 3 do Internacional, e eu não levo em consideração os campeonatos estaduais, entendeu? Não levo em consideração. Eu acho que nesse século, o Internacional está na frente do Flamengo, mas na história toda, o Flamengo leva uma vantagem em relação ao Internacional. Nem estou colocando aqui Copa do São Paulo, porque naquela época era uma outra discussão. Rio São Paulo. Mas se contar a história toda, tem que entrar estadual, sim. Porque durante décadas, o que valia mas aí, o estadual. Era os mas três aí o Internacional tinha um rival. Os 3 do Flamengo. O Flamengo tinha 4. Então, dá para comparar. Não, você pode até colocar. Você pode colocar peso X para o gaúcho e peso Y para o carioca. Mas os estaduais, se você considerar a história toda... Não, mas então não conta a história toda, porque a história toda tem que ter os estaduais. Senão não é história toda. Não tem, volto a dizer, o Internacional essa é uma visão de hoje. É o Grêmio. O Flamengo tem Vasco, Fluminense, Botafogo, já teve Bangu, já teve América. Já teve Bangu, não dá para comparar. Mas dá 2. Meu Deus. Você é um professor historiador. Não, então dá um peso. Não, ao contrário, você que está jogando tudo fora. Ou você bota um peso... Eu não tenho dúvida disso. Então você bota um peso para o gaúcho e outro para o carioca. Agora o que você está jogando são décadas de história. Você está jogando o tricampeonato de 53, 54, 55 fora. O tri de 42, 43, 44 fora. O tri de 78, 79, 79 fora. A camisa que o Zinho ganhou a Copa União, que tinha 3 estrelas, se referiam àqueles 3 tris. Então você não está falando da história. Você está falando do jeito que a gente vê futebol hoje. Isso não pode ser jogado fora. Zizinho, Leônidas da Silva, os grandes Flamengo, Vida. Interessante. Então vamos lá, peso para gaúcho e peso para carioca, mas jogar fora não. Sabe o que acontece? O Internacional ele chega a ganhar 7, 8 títulos seguidos, o Grêmio também, mas é um campeonato de 2 times, Celso. É isso que me incomoda. É isso que me incomoda. Por exemplo, então, mas aí não tem jeito, senhor Mani. Aí Celso, veja só. Aí é banana com laranja. Para mim, que o campeonato espanhol de hoje é mais difícil do que o campeonato paulista da época que o Pelé jogava? Claro que não é. Não é. Não era. Mas tem ao mesmo... 2 concorrentes no máximo.
O Santos tinha Palmeiras, bem, Corinthians, São Paulo e tinha ainda sempre correndo por fora um time do interior. Então, o título que o Pelé ganhou sendo campeão paulista é muito mais expressivo do que os títulos que o Messi ganha sendo campeão espanhol. Do que o Cristiano Ronaldo sendo campeão espanhol. Aí tá comparando banana com laranja. O que eu acho é que eu estou indo na sua proposta. Não. Estou comparando dificuldade de torneio. Dificuldade de torneio. E na época que o Pelé jogava aqui no Brasil, os melhores jogadores estavam aqui, não estavam na Europa. Então havia uma dificuldade muito grande para se ganhar. E o São Paulo, a Taça Brasil, o Bertão, Taça de Prata, estaduais. O próprio Rio São Paulo, você pegar um Santos e Botafogo pelo Rio São Paulo, você tinha simplesmente a seleção campeã do mundo de 62 em campo num jogo. Agora o que eu falo é que está comparando banana com laranja, porque o europeu não tem noção do que é um estadual, é um outro tempo. E a proposta que você fez, você falou toda a história. É um campeonato. Então, então por que você está jogando fora todos os estaduais? A sua proposta é toda a história. Não, você não entendeu. Desculpa, acho que não fiz entender. Eu estou querendo dizer, eu estava atribuindo pesos e dificuldades para se ganhar no campeonato. Ganhar o campeonato gaúcho é muito mais fácil. Peso eu sugeri, você tinha jogado fora tudo. Carioca. Ganhar um campeonato espanhol é mais fácil do que ganhar o campeonato paulista da época do Pelé. É isso que eu estou dizendo. Eu estou atribuindo dificuldades em competição, não importância. Dificuldade. Claro. Mas é difícil você jogar isso. Você não pode jogar, por exemplo, fora o rolo compressor colorado do Tesourinha, só porque ele tinha o Grêmio para jogar. Você está sacrificando do ponto de vista histórico também. Cada um tem a sua história, o seu momento. Eu sei, não tem uma fórmula para isso. Não posso fazer nada. Eu sugeri, por exemplo, peso 2 e peso 1, mas é complicado. É muito complicado. Sim, mas convenhamos, você concorda comigo que é mais fácil ganhar um gaúcho do que ganhar um carioca? Não, eu acho. Eu só não concordo em excluir. Até porque a proposta é toda a história. Né? Se a proposta é toda a história, houve um momento na história, o presidente Juscelino Kubitschek foi lá ver América e Flamengo decidindo o tri em 55. Isso não era pouco. Eu vi o Bangu ganhar do Flamengo de 3-0 em 66. Eu assisti esse jogo. Eu vi esse jogo. O jogo do Almir Pernambuquinho com a briga com o Bangu. Eu vi esse jogo. Eu vi. A gente precisa pensar num jeito de contemplar essa coisa. Por exemplo, o Flamengo, Celso, o Flamengo tem 36 títulos estaduais. O Internacional tem 45. O Internacional tem vantagem? Eu não acho. Eu acho 36 títulos estaduais do Flamengo muito mais difíceis do que os 45 do Internacional. Não, também acho. Por isso que eu ranquearia, com peso 2 para peso 1, peso 3 para peso 1, não sei. Aí eu acho que tem que entrar. Mas ao mesmo tempo, professor Sormani, mas ao mesmo tempo, você decidir um Grenal é pesado também. Por mais que você, para chegar à decisão, tenha menos obstáculos, mas a decisão é o Grenal. E aí é um jogo de um caráter muito importante. Ele tem o devido valor dele, óbvio, né? É um clássico que também, se a gente for colocar em condições mundiais, ele tem uma rivalidade que transcende muita coisa. Pode não ser uma rivalidade midiática de torcidas de muita massa envolvidas, mas a rivalidade regional e o peso que tem o Grenal dentro de rivalidades mundiais que a gente já acompanhou é um negócio que se compara ao nível de Celtic Rangers e tantas outras ali que são rivalidades odiosas. Concordo com você. Então tem esse peso da dificuldade da decisão. Grenal é o maior clássico do futebol brasileiro. É enorme, é um negócio surreal. Eu topo. Surreal. Então, eu topo qualquer gradação dessas aí. Então, por isso que assim, por mais que o Inter qualquer gradação, eu não quero jogar fora. Claro, e outra coisa, por mais que o Inter tenha uma quantidade maior de estaduais em relação ao Flamengo, aí eu acho que se equivale o peso por ser uma final de um nível num Grenal que é um negócio odioso. Odioso, é fora do comum. É uma pressão. Toda hora, chegar na final no Rio é mais difícil. É mais difícil, mas é aquilo que eu falo. Sim, mas só que aí você vai pegar uma final em que você tem um clássico que é, cara, muito surreal. O Flamengo.
O Flamengo já chegou em decisões em que ele era amplamente favorito, principalmente recentemente. Nos últimos 5 anos, que é onde o Flamengo aí sim ganha um peso de currículo muito grande, ele vai no Rio de Janeiro. Hoje em dia é praticamente inexistente a rivalidade no Rio de Janeiro. É uma rivalidade muito mais sentimental do que em campo. Tecnicamente falando. Se a gente entrar nessa, Não, a rivalidade se a gente entrar nessa de dificuldade, ela é igualada. se entrar nessa, ela tá no campo se entrar toda nessa hora. de dificuldade, você vai ter estaduais e estaduais, né? Quer dizer, o estadual que o Flamengo ganha com o gol de cabeça do Rondinelli é muito mais importante em peso do que qualquer um dos estaduais recentes. Talvez o último que tenha tido esse peso tenha sido aquele estadual do Pet contra o Vasco, do gol de falta no fim. Quer dizer, tem muitos aspectos aí para analisar, né? Tem estaduais e estaduais. Houve um tempo em que o estadual era quase tudo que você tinha para ganhar. Hoje ele é isso que a gente fala nos programas de televisão. Aliás, Quando a gente se propõe a uma análise da história inteira, é que não pode olhar aqueles com os olhos de hoje, porque aí é anacronismo. aliás, antigamente, estadual era mais importante até que Libertadores. Os brasileiros não tinham esse olhar para Libertadores. É o seguinte, hein? É o seguinte. Todo mundo falou aí, discutiu, e o Zinho tá lá na dele. Eu senti umas piadinhas assim de... Mostra o homem aí. Vamos lá, vamos com o homem aí. Ah, ficou Ele ficou alegre, eu tô quietinho esse feliz. tempo todo. Ele ouviu de tudo que é Ele ganhou tudo que é título, ele não precisa discutir isso aí. Ele ganhou mesmo. A pergunta se concentrava no século. Vocês foram buscar lá atrás, eu deixei rolar porque tá bom o negócio, que realmente é uma discussão interessante. Foi uma bom, discussão legal pra caramba. Né? Mas aí, Zinho, começando pelo século, se você quiser dar o seu pitaco aí no que o Sormani e o Gonzalo te falam, maravilha, no Facincani. Mas começando pelo século, e aí, você concorda com essa história? Ah, não está acostumado com o final. Oh, peraí, não está acostumado com decisão, mas o Inter tem títulos mais importantes que o Flamengo no século. É por aí ou não é, Zinho? Aí eu quero te ouvir, rapaz, vamos lá. Não, eu tava aqui assim, porque é muito bom, né, você ficar em silêncio quando você vê sabedoria nas falas, né? Então é um momento de você se calar para aprender. Então aí o professor e o Sormani... Não, é verdade. Vocês buscam lá atrás e traz muitas histórias e estatísticas que aí a gente vai refletindo, vai olhando, né? Concordo, às vezes, com uma coisa que fala, discordo da outra. Assim, cara, eu acho que assim, eu joguei uma decisão de Campeonato Brasileiro, esse duelo aí, né? Inter e Fla. Em 87, a Copa União. O Facincani ainda não estava na tela, lá na nossa resenha, né? O Facincani chegou atrasadinho. Aí eu fiz um pulo aqui. Eu vi. Vai pagar. Eu vi. Vai pagar. 87, e 87, Vai apesar pagar, de sim. ter a burocracia de CBF, de STJ terem dado lá o título pro esporte, mas o título tem que ser do Flamengo, 87, pelo time que ganhou. Aquilo ali é muita maldade. Tirar o esporte, vocês têm o direito de vocês de buscarem, correto, mas não tirem do Flamengo esse carinho, esse simbolismo, e principalmente ter disputado a divisão principal naquele momento, o módulo principal, de ter sido campeão brasileiro. A escalação que o Zinho deu pra mim, Zinho, olha, se colocar vamos lá, fazer uma escalação de 1 a 11 e comparar o Flamengo desse ano, né, ou recente 2019 com 87, vou te contar que eu acho que 87 vence, e se comparar com a geração de 81 campeão mundial, olha, vai ficar ali, hein? O Sormani... Em 87 valia o tetra, hein, Zinho? Valia o tetra, hein? Porque o Flamengo era 80, 82, 83 e o Inter era 70.